Gente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo, capítulo 1, versículo 26 e apenas a parte A. Esse é o texto base da nossa noite. Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Amém? Vamos ler todos juntos só essa parte A? Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Baixa tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, na tua presença mais uma vez nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Nós ansiamos ouvir a sua voz. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Nós precisamos te ouvir. Nos dê o seu alimento, o pão do céu. Nós já fluímos aqui na adoração. Nós entregamos o nosso louvor a ti, mas agora nós queremos receber do céu o teu alimento. Nos alimente, Senhor. Queremos sair daqui fartos, exultantes na tua presença. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acho interessante demais, queridos, a forma como Deus nos fez. Nós somos a coroa da sua criação, nós somos o suprassumo de tudo aquilo que Ele criou. E diferente de outras criaturas, nós fomos dotados de habilidades admiráveis, como, por exemplo, a capacidade de raciocinar e não apenas agir por instinto. Somos seres criativos e por isso nós conseguimos reproduzir uma grande habilidade do nosso Deus. Nós também temos a capacidade de criar coisas. Nós inventamos a roda, nós inventamos a lâmpada, o telefone, as aeronaves, os computadores, a bênção do ar-condicionado, que esses dias eu fui até pesquisar esse tempo atrás quem inventou o ar-condicionado. Eu falei, eu tenho que orar pelo cara não, porque ele já morreu, né? Mas eu tenho que louvar a Deus pela vida dele, porque foi um cara genial. Nós temos essa capacidade. Deus nos deu. E diferente também das demais coisas que Ele criou e também os demais seres, nós fomos criados a partir... nós não fomos criados a partir apenas de uma palavra, que é a palavra haja. Como, por exemplo, a luz, os luminares, a porção seca e a porção molhada da terra e os animais. Deus, Ele parou por um instante, Ele reuniu o seu conselho, o Pai, Filho e Espírito Santo, e eles decidiram, de comum acordo, criar o homem a partir das suas próprias mãos. A partir do pó da terra, como um excelente escultor, Deus, Ele nos esculpiu a partir de uma matéria-prima tão simples como o barro. E sobre nós Ele soprou o seu fôlego de vida. E o mais interessante, talvez, de tudo isso, é que nós somos os únicos seres da criação que podem dizer que nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Criador. Olha que coisa maravilhosa, que precioso isso. Deus, Ele fez uma pequena cópia dele mesmo. Quando Deus viu que o homem estava triste lá no jardim, porque ele estava só, ele viu que cada animal tinha a sua companheira, ele ficou triste, e Deus mais uma vez interveio usando as suas mãos, mas agora não como um excelente escultor, mas como um excelente médico. Ele fez cair um pesado sono sobre Adão. Ele abriu o seu tórax
retirou um pedaço da sua costela e a partir de um pequeno fragmento do homem, Deus criou a sua companheira, a mulher. E nesse momento, no estado natural da criação, o homem era um ser totalmente puro, ele era inocente e pleno, a imagem e semelhança do próprio Deus. Não havia imperfeições nele, o seu corpo não envelhecia, não lhe faltava nada, a sua comunhão com o Pai era perfeita e ele tinha plena satisfação no seu Senhor. Mas aí veio o pecado e bum! Tudo ficou diferente. A partir do pecado, tudo mudou. O homem, ele passou a se esconder de Deus, a sua inocência foi embora, ele começou a sentir vergonha, ele se sentiu exposto, e foi nesse momento, exatamente nesse momento, que nós teremos o relato da primeira vez que o homem criou para si uma fantasia. E isso está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Eu gostaria que você lesse comigo. Gênesis 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Sabe, meus irmãos, hoje existem muitas pessoas vivendo uma vida que não é a sua. Sabe, fingindo ser outra pessoa e dessa forma escondendo quem elas são de fato. As pessoas, elas entram em verdadeiras crises existenciais, verdadeiras crises de identidade, porque elas passam tanto tempo fingindo ser outra pessoa, que elas acabam se perdendo na consciência de quem elas de fato são. E sabe quando você se assusta com o comportamento de uma pessoa, e você diz, mas essa pessoa, ela não é assim. Você começa a estranhar o comportamento dela, você fala assim, por que ela agiu assim, se isso não tem nada a ver com quem de fato ela é? Sabe, esse é o retrato lá de Gênesis 3, na queda do homem. O homem, ele peca e instantaneamente ele perde a consciência de quem ele é em Deus. E ele corre para tentar se esconder do que agora ele se tornou. Sabe, antes uma pessoa pura, ingênua, que caminhava nu pelo jardim e da mesma forma ele estava nu na presença de Deus, para agora se tornar uma pessoa que começa a ver a maldade na sua própria nudez e então procura se esconder. Sabe, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais vamos perdendo a consciência de quem nós somos. E nos deixando ser dominados pelo pecado, nós procuramos subterfúgios para mascarar o que nós nos tornamos. Já que não temos mais a consciência de quem somos, então qualquer fantasia nos serve para vestir. E o mundo hoje é como um verdadeiro baile à fantasia. Sabe, onde todos são criaturas feitas pela mão do mesmo Deus. Mas por causa do pecado e sendo dominados por ele, então o tempo todo essas pessoas elas estão mascarando o que realmente elas são. Então eu queria começar perguntando para você nessa noite, qual é a fantasia que você tem usado? Qual é a roupa que você está usando para mascarar quem você realmente é? E eu vou prosseguir, você vai entender ainda um pouco melhor essa minha pergunta. Porque quando eu pergunto isso, não é para insinuar que você deve simplesmente aceitar como você é. Acho que esses dias até o Gui comentou sobre algo semelhante a isso na nossa Livingston. Então não estou querendo insinuar que você deve simplesmente aceitar como você é, né, no sentido
de quem diz, eu sou grosso mesmo e quem quiser vai ter que me aceitar assim, ou então eu sou uma pessoa fraca mesmo e não tem jeito para mim, é assim que eu sou. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu quero que você entenda hoje é que é exatamente essa fantasia que você pode estar usando hoje. Porque o verdadeiro eu não é esse caído e contaminado pelo pecado, mas sim aquele criado à imagem e semelhança de Deus e que agora precisa estar em constante processo para ser restaurado ao seu estágio original. Assustaram aí, gente? Eu estou falando de uma restauração ao estado original. Algumas semanas atrás eu falei sobre isso aqui na igreja. Eu preguei sobre os 3 estágios da salvação. Eu fui salvo através da justificação, eu estou sendo salvo através da santificação e eu serei salvo através da glorificação. O que Deus está nos propondo é um processo de restauração até que Ele venha, até que a gente habite com Ele nas regiões celestiais, para que a gente restaure todas as coisas. Então eu vou perguntar mais uma vez, qual é a fantasia que você está usando? Porque talvez tudo que você pensa a respeito de si próprio seja uma grande mentira que o diabo te contou e que você tem acreditado há muito tempo. Quando na verdade essa é só uma fantasia que você vestiu por causa do pecado que te afetou. Por causa do pecado que afetou a sua visão a respeito de si mesmo. Quer ver um exemplo? Originalmente, nós temos plena satisfação em Deus. Era assim no Éden. Mas por causa do pecado, algumas pessoas começam a vestir uma fantasia de alcoólatra. E buscar a sua satisfação em outras coisas, como por exemplo no álcool. Outras em substâncias químicas. Outros em pornografia. Alguns se tornam avarentos, apegados ao dinheiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse não é você. Esse não é você, esse não é originalmente você. Você é quem Deus te criou para ser. E é esse ser que Ele busca restaurar. Mas então, Neto, se por causa do pecado eu estou usando uma fantasia, o que eu devo fazer agora? E a resposta é muito simples. Tire essa fantasia e volte a ser quem realmente você foi criado para ser. Como que você era quando você nasceu? Responda para mim, o bebê tem pecado? O Miguelzinho tem pecado? Não. Não, e é por isso, inclusive, que na nossa igreja nós não batizamos crianças. Porque os bebês, eles não pecam e por isso eles não têm ainda o que se arrepender. E quando nós falamos em batismo, estamos falando, isso pressupõe arrependimento de pecados. Bebê, ele tem maldade? Não, o bebê, ele é um ser completamente puro. E até mesmo quando ele age, né, talvez quando ele quer pegar o brinquedo de volta, é tudo por impulsos. Mas ele ainda não reflete a respeito disso, por instinto, por estímulo. Bebê faz acepção de pessoas? Não. Eu já cansei de ver as minhas meninas, quando elas eram bebês, elas sorrindo e dando tchauzinho para pessoas na rua, que as outras pessoas, os adultos, desviavam até o olhar. A resposta para todas essas perguntas é não. Porque quando nós somos bebês, nós ainda estamos vivendo o estágio original de como Deus nos criou para ser. Mas infelizmente, pouco a pouco, o pecado ele vai entrando em nosso coração e nos contaminando de tal forma que assim como Adão e Eva no Éden, nós
fugimos da presença de Deus e produzimos para nós fantasias que possam esconder quem nós somos. Nós começamos a vestir fantasias. E as pessoas passam a não nos reconhecer mais, no nosso estágio natural. Entenda, meu querido, a nudez, ela nunca foi um problema para Deus. Estar nu na presença dele nunca o ofendeu. E se isso fosse verdade, ele mesmo teria feito roupas para Adão e Eva. O problema foi que a partir do pecado, a maldade ela entrou no coração do homem e agora tudo que Deus criou com perfeição começou a ser deturpado por uma mente maligna. É assim com praticamente todas as coisas na vida. O sexo, por exemplo, ele não é um problema. Deus criou para ser desfrutado dentro do casamento, dentro de um lugar seguro e com muito amor. Mas a maldade do homem, afetado pelo pecado, deturpou o coração do homem e a pureza do leito. O dinheiro, e as riquezas, elas não são problemas. Deus é o dono da prata e do ouro, mas a maldade deturpou o coração do homem que se deixou ser dominado pela ganância e pela avareza. Sabe, os alimentos, eles também não são um problema. Deus, ele deu para o homem lá no Gênesis as ervas do campo para que ele pudesse comer, deu como mantimento. Tempos mais tarde, ele permitiu que a gente também pudesse começar a se alimentar de animais. Mas a maldade entrou no coração do homem e fez com que alguns se tornassem glutões. Eu não sei se você, assim como eu, assiste, a Kézia não é muito fã, mas eu assisto aquela série do Discovery Home Health, que é Quilos Mortais. Vocês já assistiram? E, cara, é inacreditável o que uma compulsão alimentar pode causar na vida de uma pessoa. Não consegue assistir? É impressionante. Por causa do pecado, pessoas se afastaram de Deus e passaram a se fantasiar de muitas outras coisas para esconder o que agora, com a consciência contaminada, eles se tornaram. Sabe, e se a solução é voltar ao estágio original de como nós fomos criados, então isso quer dizer que nós precisamos voltar a ser como o Miguel. Nós precisamos voltar a ser como o bebê que está a caminho. Você não sabia? Não estava semana passada, né? O Anacleto. Foi sugestão do pai dele. Nós precisamos voltar a ser como um bebê. E como nós podemos ser um bebê novamente? Jesus, ele ensina sobre isso a Nicodemos. E eu quero que você acompanhe comigo no texto lá de João, o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Esse diálogo muito interessante de Jesus com Nicodemos. João 3, a partir do verso 1. Diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo.
Quando Jesus disse isso para Nicodemos, a cabeça dele bugou. Sabe, como é possível ser um homem velho? Eu sendo um homem velho, como é possível nascer novamente? E Jesus ele responde: quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Se nós nascemos novamente, agora, como diz Jesus, pela água e pelo Espírito, nós voltamos a ser como bebês, agora na fé, no Espírito e não literalmente na carne, e nós não precisaremos mais usar as fantasias que o pecado nos colocou. É o início da restauração de todas as coisas. Esse é o plano de salvação apresentado por Deus aos homens. Um plano que não te salva apenas para uma vida eterna com Ele, mas te salva para uma vida terrena com Ele. Sem fantasias, sem mentiras, sem distorções de quem você é nele. E é interessante que mesmo caminhando com Jesus, mesmo tendo uma vida com Ele, vai existir momentos na sua vida em que você será tentado a voltar a colocar fantasias. Mas você precisa ser forte e dizer não a tudo aquilo que vão querer que você vista e que não representa quem na verdade você é. Vamos olhar para a história de um grande homem de Deus. Na Bíblia, a Bíblia nos conta a história desse profeta chamado Daniel. Um homem incrível, ele era servo fiel, homem muito inteligente, no caso um jovem quando ele foi encontrado. Ele interpretava sonhos, ele profetizou muito também a respeito do Apocalipse. Mas ainda muito jovem, com idade entre 12 e 16 anos, provavelmente, Daniel, que era hebreu e filho de pais hebreus, junto com alguns dos seus amigos, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Lugar onde que o povo judeu ficou exilado por aproximadamente 70 anos. E olha só que interessante como foram inteligentes os babilônios. Para estabelecer o seu domínio sobre o povo, eles não tentaram impor à força os seus costumes. Eles decidiram que eles ensinariam seus costumes de maneira muito mais sutil, imprimindo a sua cultura na vida do povo e, sobretudo, ensinando aos mais novos. E acompanhe comigo o texto lá em Daniel 1, versículo 3 ao 8. Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 8. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Provavelmente, na cultura dos caldeus, na base da sua alimentação, teriam animais que eram considerados impuros pela tradição judaica. E isso conforme a orientação do próprio Deus, que foi repassada a Moisés. Por isso Daniel, ele decidiu que ele não se contaminaria. Acontece que como escravo, Daniel ele não tinha esse direito de optar pelo que ele iria comer. Mas a palavra de Deus diz que ele
tomou uma firme decisão e o Senhor foi favorável com ele, tocando no coração daquele chefe, aquele oficial da guarda, que permitiu ele comer por um tempo para fazer uma prova, para ver se ele ficaria bem, se ele se manteria saudável. Permitiu que ele comesse durante um período apenas vegetais e tomasse água. E sabe o que a Babilônia estava tentando fazer com Daniel e com seus amigos? O que eles queriam é que eles vestissem uma fantasia de babilônios. Eles queriam que eles jogassem por cima de si uma roupa que agora os definiriam de outra forma. Sabe, primeiro eles mudaram os seus nomes. Ao invés de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, começaram a ser chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome top, ó, uma opção. Uma opção para vocês. Depois, eles ensinaram a sua língua, eles ensinaram a sua literatura, e esse treinamento durou aproximadamente por 3 anos. Até mesmo a sua alimentação agora deveria ser mudada. Tudo para que eles se adequassem aos novos padrões de costumes a que eles foram forçadamente submetidos. É exatamente isso que o mundo, meus queridos, tem feito conosco. Ele muda o nosso nome, ele passa a nos chamar de nomes que são próprios do mundo e das suas maldades, mas que na verdade não nos definem. O mundo ele tenta nos impor a sua forma de falar, as roupas que nós devemos vestir, os livros que nós devemos ler, ou até mesmo as séries, tudo relacionado à cultura, ao entretenimento e à instrução. E como se isso não bastasse, agora o mundo quer nos fazer engolir goela abaixo todo tipo de imundície, nos propondo que nos alimentemos de suas impurezas. Sabe o que a Babilônia fez? Foi propor colocar uma fantasia sobre Daniel e os seus amigos. Não importa quem realmente vocês são, apenas comecem a reproduzir o que nós fazemos e vocês serão um de nós. Vocês se parecerão conosco, falarão como nós falamos, pensarão como nós pensamos e comerão o que nós comemos. Pense nisso como uma fantasia de verdade. Sabe, imagine que estão querendo colocar sobre você uma fantasia do Zorro. E eu sei que a escolha desse personagem entrega um pouco da minha idade. E se você é novo demais, dá um Google, que você vai descobrir. Primeiro eles vão colocar a máscara em você. Depois a camisa e a calça. Quem sabe depois eles vão pôr as botas. E eles vão concluir a sua transformação, colocando sobre o novo eu fantasiado, por último, o chapéu. Não é de uma vez só, meu querido. Gradativamente nós vamos nos afastando de Deus e pegando uma a uma cada peça dessa fantasia que o pecado está nos sugerindo. Mas esse não é você. Colocar uma fantasia de Batman não me torna ele. Colocar uma fantasia de Hulk não me faz ser forte como ele. O profeta Isaías, no seu livro, lá no capítulo 49, versículo 1, ele diz assim, ó: ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Olha que precioso isso. O Senhor sabe quem você é. Desde o ventre da sua mãe, Ele te conhece e Ele já te chamava pelo nome. Olha que precioso isso. O Senhor sabe quem você é. Davi, no Salmo 139, do versículo 13 ao 16, ele declara o seguinte: eu amo esse texto.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor te fez. E Ele sabe a verdade sobre quem você é. E hoje Ele está te dizendo, tira essa fantasia. Joga ela fora, se livra dela, porque ela não expressa a realidade de quem você foi criado para ser em Deus. Esse não é você. Qual é a fantasia que o pecado está colocando em você? Quais peças dessa fantasia você precisa abrir mão para que você possa voltar a ser quem você é nele? Chega de fantasia. Tire essa fantasia. Quando eu era adolescente, eu, como muitos outros adolescentes, era muito influenciado pelos meus amigos. E eu já até contei essa história em outra mensagem aqui na igreja. Eu não tinha muitos recursos. Isso quer dizer que eu era pobre? Mas fica mais bonito falar que eu não tinha muitos recursos, né? Fica bem legal. Eu não tinha muitos recursos para comprar roupa de marca. E eu queria me enturmar, né, no meio da galera. E mesmo eu não tendo muito dinheiro, o pouco que eu ganhava na época como pacoteiro de supermercado. Quem é de Curitiba vai lembrar do Coletão. Lembra do Coletão? Minha vida profissional registrada em carteira começou lá no Coletão. E o pouco de salarinho que eu tinha naquela época eu usava para comprar algumas roupas de marca. Só que como eu não tinha muito dinheiro, quando essas peças elas começavam a envelhecer, eu tive uma sacada maravilhosa, mas pecaminosa. Eu tirava a etiqueta da peça que ficou velha. Se ela tivesse o bordado, eu retirava aquele bordado também. Aí eu ia lá, comprava uma peça básica em qualquer outra loja. Aí eu levava essas peças de roupa, essa etiqueta que eu tirei da roupa de marca e o bordado, levava na Dona Geni, que era uma costureira perto da minha casa, que foi minha cúmplice. E pedia para ela, falou, retira aquela etiqueta lá atrás, põe essa daqui. E tá vendo esse bordadinho pequeno aqui, de uma marca qualquer? Pega esse outro bordado e costura por cima. Sabe, ela retirava a etiqueta e colocava essa da marca. E sobre o bordado ou estampa que tivesse pequena lá daquela roupa básica, ela pregava aquele novo bordado. Então eu praticamente fantasiava aquela roupa como uma peça, como se fosse uma peça original daquela marca. Mas o mais interessante disso é que minha mãe, vendo tudo isso, né, ela sempre me criticava, e com razão, a respeito da minha necessidade de parecer ter mais dinheiro diante dos meus amigos. Era isso que eu queria parecer mais descolado, eu queria parecer que eu tinha mais dinheiro. Eu tinha vestido uma fantasia, meus queridos. E essa fantasia não era de rico num corpo de pobre. A fantasia, na verdade, que eu vestia era de pobre no corpo de alguém que, na verdade, era muito rico. Não rico como o padrão desse mundo. E até poderia ser também, já que o meu pai é o dono de todas as coisas. Mas o pecado, ele me impedia de enxergar que eu era filho do rei, tendo acesso a todas as coisas que ele julgasse que poderia entregar para eu administrar.
E não faz muito tempo, eu estava visitando a minha mãe e a gente conversando sobre qualquer coisa dentro desse tema. E daí minha mãe, ela comentou algo assim: mas o neto só gosta de roupa de marca, né? E eu respondi a minha mãe naquele momento com outra pergunta. Eu falei: mãe, deve fazer no mínimo uns 20 anos que eu não sou mais essa pessoa. E você continua achando que eu ainda sou assim? Sabe, já faz mais de 20 anos que eu entendi isso, que eu não me preocupo mais em ter roupa de marca, não me preocupo mais em aparentar ter mais dinheiro do que eu na verdade posso ter ou tenho. Mas até hoje a minha mãe continua com aquela imagem. Mas glória a Deus que eu deixei de ser assim. Agora, o que aconteceu comigo, meus irmãos? Será que eu mudei? Será que foi isso que aconteceu? O neto antes queria aparentar algo e agora ele já não quer mais aparentar? Não, eu não mudei. Eu apenas voltei a ser quem Deus tinha me criado para ser. Sabe, eu não abri, eu abri mão da fantasia e eu entendi que eu não preciso fingir ser nada e nem ninguém, apenas viver o que Deus sonhou que eu vivesse. Sabe, outra pessoa que também foi tentada a vestir uma fantasia foi o próprio rei Davi. A Bíblia conta que ele era um menino de porte pequeno, ele era ruivo, ele era belo, e também conta que ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Ele foi forjado por Deus nesse contexto rural, né, do campo, e embora ele fosse um grande guerreiro, nessa época ele ainda não era um grande militar. E quando ele se indignou com a afronta do gigante Golias, e sabendo de todas as recompensas que Saul tinha oferecido para quem vencesse aquele gigante, Davi ele não pensou duas vezes e ele decidiu que ele iria lá enfrentar aquele gigante. E antes da batalha, conta a Bíblia que o rei mandou chamar a Davi. E eu quero que você acompanhe comigo a proposta que ele recebeu do rei, lá no texto de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 31. 1 Samuel 17, a partir do verso 31. Diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E a primeira coisa que Saul tentou fazer com Davi foi defini-lo da forma que ele o enxergava. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, e infelizmente as pessoas elas tentarão te definir
E normalmente a forma como elas vão te definir não será, ou melhor, não terá nada a ver com a forma que Deus, que o céu te define. Vocês se lembram de Gideão? Né? Gideão, ele se considerava menor, o menor da casa do seu pai, ele se achava fraco, ele se considerava um covarde, mas o anjo do Senhor chega para ele e a primeira coisa que aquele anjo diz é: o Senhor é contigo, homem valente. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Você precisa crer nele e não no que os outros pensam. Ou até mesmo no que você pensa a respeito de si. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. O que ele diz que você é. E Saul, ele olhou para Davi e ele disse: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. E olha que interessante isso. O único homem que era capaz de vencer aquele gigante que estava naquele arraial, ele tinha acabado de ouvir da boca do seu rei que ele não era capaz. Saul era um péssimo incentivador. Ele era péssimo, mas glória a Deus que Davi, ele não se deixou abalar pelas palavras do rei. Davi sabia quem ele era em Deus. Então ele contou a Saul como que ele defendia as suas ovelhas, ele contou como ele enfrentou o leão, como ele enfrentou o urso. Davi sabia quem ele era em Deus e como Deus o tinha formado, toda a capacidade que Deus tinha colocado sobre ele. Na sequência, o que Saul fez com aquele menino, com Davi? Diz a Bíblia que ele colocou a sua túnica em Davi. E depois a sua armadura, a sua espada, o seu capacete. O que Saul está fazendo é a seguinte proposta: que tal você vestir a minha armadura? Que tal você se fantasiar de Saul? O que você me diz de você se fantasiar de um guerreiro treinado e imponente? Essa era a proposta de Saul. Mas esse não era quem Davi era. Não era quem Davi tinha sido criado para ser. Deus fez Davi um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas com muita bravura. Mas um pastor. Certamente Davi, ele tinha habilidades com a sua espada. Mas o maior trunfo de Davi não era esse, mas sim o Deus que ele servia. Davi, então, ele dispensou a fantasia de Saul, e diz a Bíblia que ele foi lá, pegou o seu cajado, ele escolheu no riacho 5 pedras lisas, e ele as colocou no seu alforje. E é interessante porque o texto bíblico, ele finaliza essa parte, ele faz menção lá no versículo 40, dizendo algo muito interessante. Ele diz assim, ó: em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Repare comigo como a Bíblia ela nos traz uma informação que pode talvez até passar desapercebida por alguns, mas ela é muito relevante. Porque Davi colocou as pedras no seu alforje de pastor. Não seria com a armadura de Saul e nem com a armadura de ninguém, seria com aquilo que Deus colocou sobre Davi. A forma como ele foi criado, como ele foi forjado por Deus. Exatamente sendo ele mesmo e agindo com total integridade, sem fantasias, sem mentiras, é que ele venceria aquele gigante. E apenas dessa forma. Davi, diz a palavra de Deus que ele foi enfrentar o gigante com o seu maior trunfo.
E qual era esse maior trunfo? Seriam as pedras? Seriam as atiradeiras? Não. Esse foi apenas o meio pelo qual aconteceram as coisas, mas sobre isso o próprio Davi revela para Golias de onde viria a sua vitória. E no versículo 45 ele diz assim, ó: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Primeiro, desculpa. Primeiro ele citou as armas do gigante, a espada, a lança, o dardo. E depois ele revelou as armas que ele tinha. E qual era? O nome do Senhor. Ele venceu em nome do Senhor, por meio de Deus, mas com as armas que ele tinha. De maneira mais autêntica, da maneira mais autêntica que ele poderia vencer. Qual é a fantasia, meu querido, que você precisa tirar hoje? Você não é o que o mundo diz. Você é o que o céu diz a seu respeito. Existe uma frase que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sei que tem uma música, mas eu não sei se a música veio da frase ou se a frase existe por conta da música. Eli Soares, né? Obrigado. Meu querido, você não precisa ser nada que Deus não tenha te criado para ser. Abandone hoje essa visão deturpada pelo pecado a respeito de si próprio. Sabe, abra mão dessas fantasias, tire todas essas peças e você poderá experimentar o que é nascer de novo. Sabe, vai começar a descobrir ou talvez redescobrir tudo o que Deus te criou para ser. Você foi criado à imagem e semelhança do Deus Criador de todas as coisas. É isso que você é. E qualquer coisa diferente disso é uma fantasia que você precisa tirar hoje. É uma fantasia que você precisa tirar hoje. Amém? Vocês recebem essa palavra?